E aí, pessoas, vocês estão bem? Eu realmente espero que sim, mas se não é só ficar ligadinho aqui que vocês vão se amarrar. Meu nome é Patrícia Moura e eu sou a voz que vos fala. De novo, voltamos com Olhos do Coração. E agora é o 6º episódio. Mas antes, eu tenho que fazer aquela perguntinha básica. E aí? Pode contar? Estavam todos cansados. No caminho de volta para casa, ninguém falou mais nada. Ao entrarem em casa, eles subiram as escadas juntos. Parando na porta de seu quarto, Jo disse antes de entrar: "A noite foi ótima. Obrigada. Eu é que tenho que agradecer. Obrigado." Quando Antônio partia para o seu quarto lentamente, ela perguntou, sem pensar: "Ei." Ele parou, esperando ela falar. "Eu estou sem sono. E você? Quer continuar aquela conversa da praia?" Ele soltou o cabelo lentamente, sacudiu a cabeça para que o cabelo lhe caísse nos ombros, então respondeu: "Tudo bem." Passando os dedos entre os cabelos, ele entrou no quarto dela. Antônio estava visivelmente nervoso e, ao sentar-se no sofá que ficava em frente à cama dela, pôs as mãos sobre os joelhos e começou a esfregá-los. Antes que pudesse começar a puxar o assunto, ela perguntou: "Posso perguntar uma coisa?" "Claro, qualquer coisa." Mesmo tenso, ele gostara de aproveitar aquele momento para, quem sabe, mostrar seus sentimentos de uma vez por todas. "O que existe entre você e a Branca?" Ela precisava ouvir dele se os sentimentos de Branca eram correspondidos, pois precisava aproveitar aquele momento para aproximar-se mais dele. "Nada. Quer dizer, nós já namoramos, mas terminamos. Eu terminei. Mas ela entendeu tudo e tudo bem." Ele então pensou em aproveitar o gancho da pergunta dela e também perguntar algo parecido: "E você?" Ele estava tão ansioso pela resposta que nem conseguiu se erguer com a pergunta: "Eu? Eu o quê?" Então ela achou graça da pergunta, que parecia ter sido cortada pela metade. E na verdade foi: Você deixou alguém em São Paulo? Um namorado?" "Eu nunca namorei." Sem entender, ele foi direto e perguntou: "Nunca namorou? Como assim? Você é virgem? Tipo virgem de tudo, sem nunca ter namorado?" "Não, sou taurina." Soltando uma alta gargalhada, o deixando ainda mais atrapalhado e desconfortável, pois nunca acompanhou nada sobre signos, então não entendeu o que ela tinha dito. "Desculpe, eu não entendi." Jo o achou ainda mais engraçado. Diferente, na verdade. Quem não entenderia aquela piada tão velha e ultrapassada? Só alguém como Antônio. "Não, eu não sou virgem. Isso é importante para você?" Envergonhado, ele apressou-se em responder: "Não. Como chegamos a isso?" Jo, achando o comportamento dele ainda mais engraçado, não parava de rir. "Ué, você me perguntou se eu era virgem?" "Não, foi você quem disse que nunca havia namorado." Jo não controlava as gargalhadas e, nesse momento, ele pensou em como estava sendo bom ouvi-la sorrir daquele jeito. "Olha, não posso." Agora foi ele quem a confundira de propósito. "Não pode o quê?" perguntou ela preocupada. Então ouviu gargalhar. "Não posso olhar." E os dois riram. Era tão forte a química entre eles que ambos sentiam seus corpos responderem, mesmo sem haver nenhum toque entre eles. Eles suspiraram. Quando os sorrisos cessaram e as palavras se perderam em silêncio... Não,
e as palavras se perderam, um silêncio pesado os constrangeu. Eles pensavam em algo para falar e precisavam ser rápidos, mas nada lhes vinha à mente. Então Antônio cortou, dizendo a única coisa que poderia dizer. Bom, está tarde, melhor eu ir por... Ela o interrompeu. O que uma mulher precisa ter para que você se interesse por ela? Eu não sei. Ele fora totalmente sincero, mesmo sem entender o porquê da pergunta. E por que você não se interessa por mim? Sua voz saiu quase sem que ela percebesse, e algo na voz dela o apavorou. Eu não disse isso. Quase correndo até ela, mas parou, pois poderia cair ou bater em algo e causar um acidente. Era difícil correr atrás da mulher amada quando se não podia ver. Não precisa dizer. Você me ignora quase que o tempo todo. Eu até estranhei o convite de hoje. Isso não é verdade. Joana, em muitos aspectos, eu sou só um homem como qualquer outro. Mas na maioria das vezes, eu não funciono como um homem normal. Aquelas palavras a encheram de esperança, mas ao mesmo tempo, ela teve medo. Como desenvolveria algum tipo de relacionamento com ele? Ela não sabia nada sobre ele. Como o entenderia? Novamente, as dúvidas a paralisavam. Eu prefiro que você me diga o que está sentindo. Preciso que fale comigo. Me diz você, o que eu preciso fazer para que você se interesse por mim, mesmo eu sendo como eu sou? Joe movera-se tão rápido que assustara Antônio com sua proximidade. Você já fez isso. Tudo em mim se interessa por tudo em você. E o beijou. Aquele momento havia sido esperado pelos dois desde que entenderam que tudo culminava para que ficassem juntos. Tudo. O engano na festa, o castigo do pai de Joe, as brigas e até os mal-entendidos entre eles. Tudo cooperou. Mas algo aconteceu que Antônio parou de beijá-la bruscamente. Esse gesto a encabulou, mas ele tratou de dizer logo o que havia acontecido. Antônio não sabia ao certo como dizer, mas tentou. Eu posso ver você primeiro? Tinha tanto medo de que ela não entendesse, então explicou rapidamente. É que eu preciso criar uma intimidade, sabe? Você poderia me ajudar com isso? Ela não contestou, só confiou nele. Joe aproximou-se de Antônio o máximo que pôde e, segurando as mãos dele, deitou seu rosto nelas para que ele a sentisse. Lentamente, ele levou suas mãos ao alto da cabeça dela e acariciou seus cabelos. Depois ele os cheirou. Joe nunca esteve com um homem tão sensível, ao mesmo tempo tão forte, tão poderoso. Pelo menos era como ela o via. Ela o achava sexy e ao mesmo tempo tão sincero, suave. Todas as ações dele a faziam estremecer. Tudo tão diferente de tudo que conhecia, tudo tão doce. A cada toque ela experimentava uma sensação diferente, como um misto de prazeres desconhecidos por ela. Um prazer que só Antônio poderia proporcionar a ela naquele momento. Antônio seguiu tocando todas as partes do corpo dela. Começara pelo rosto, pescoço, ombros, descendo pelos braços até as mãos. Quando suas mãos escorregaram pela silhueta da cintura, ele se deteve ali. Apertando firme, chegou nos quadris dela, puxando-a para si mais um pouco. Ela arfou e, abrindo os olhos, que até agora os manteve fechado, ela sorriu. Porém, seu sorriso era malicioso. Ela sabia o que aconteceria, enfim. Sabia o que ambos queriam. Antônio beijou, mas agora o beijo fora sedento.
Os lábios dele eram famintos e urgentes. E lá estava ele de novo. Poderoso, ela pensou. E então só se deixou beijar. Durante toda aquela noite, eles se amaram. Amaram-se até que seus corpos adormeceram exaustos. Ele foi o primeiro a sucumbir ao cansaço. Jo ainda o acordou ao raiar do sol e ainda tinha mais uma fagulha do desejo desenfreado que sentira por ele. Antônio, acorda, sacudindo-o pelo abdômen. Ele despertou, mas ele não abriu os olhos, pois não precisava. Acorda, amor, insistia ela, até que ele respondeu, oi, virando-se na direção dela. Eu quero mais. Acorda, beijando-o, desejosa dos beijos dele, dos toques dele, do corpo dele, dentro dela. Ele entendeu o que ela queria e a atendeu. Ao despertar naquela que seria para Jo a mais linda de sua vida amanhã, ela ficara admirando Antônio. Nunca sentira um sentimento tão forte como aquele por ninguém. Nenhum homem a fez sentir tanto prazer, tanto amor como Antônio lhe havia dedicado. Sentia-se plena, e não era pelo que havia feito, mas por como ela sentia-se naquele momento. Sentia-se parte de alguma coisa, parte de alguém que não queria nada dela, além de estar com ela. E isso era tão novo que naquela manhã Jo resolvera ficar ali. Então lembrou-se do que sua madrinha lhe havia dito quando chegara ao Rio. Com o tempo, você vai acabar gostando daqui. Todos acabaram gostando. Agora, Jo podia constatar este fato. Decidida a descer e trabalhar, ela levantara-se e foi para o banheiro tomar banho. Após o banho, desceria até a cozinha para tomar café e pensou em contar para sua madrinha o que tinha acontecido. Mas assim que ela abriu a porta, pensou que poderia deixar Antônio descansar mais, depois viria ajudá-lo a se vestir para descer, sem chamar a atenção. Por enquanto, seria melhor manter seu relacionamento só entre eles. Mas ao sair do quarto, nem precisou de tanto, sua madrinha, saindo também do quarto de Antônio, perguntou: Bom dia, querida. Você viu o anjo? Já preocupada, viu Jo acenar com a cabeça para que ela viesse ver algo no quarto dela. Vem ver. Então Virna avistara seu filho jogado na cama, apenas com um lençol enrolado em seu corpo. Virna levara as mãos à boca e voltou a olhar para Jo, que sorria, fechando a porta. Sem mais nada dizer, elas desceram cúmplices daquele segredo. Na cozinha, todos já estavam sentados à mesa quando Virna e Jo entraram, tomando seus assentos também. Branca, notando que Antônio não as acompanhava, estranhou. E o anjo? Perguntou ela com olhos desconfiados. Ele trabalhou até tarde ontem e pediu para chamá-lo mais tarde. Daqui a pouco eu subo lá para ver como ele está. E aí ele desce, explicou Virna, não dando muita ênfase para Branca, que não tirou os olhos dela. Estranho. Rapidamente Virna perguntou: O que é estranho, Branca? O anjo nunca se atrasa, nunca deixou seus afazeres para dormir até mais tarde. Ele está mesmo bem? Ele está ótimo. Considerando como o deixei, ele parecia muito bem. Jo precisou segurar o riso, porque, a propósito, o Antônio estava realmente ótimo. E a sua madrinha sabia disso. Por isso,
fora sarcástica com Branca, que se deu por vencida. Porém, não era verdade. Branca não estava convencida daquela história de que Antônio estaria cansado. Tinha algo muito estranho e ela a descobriria. Depois do café da manhã, Branca se misturou em meio aos pais que esperavam para conhecer o centro, pois queria despistar Virna. Ela queria mesmo era subir para saber sobre o que realmente tinha acontecido com o Antônio. Ao abrir a porta do quarto dele, não o viu. Ela então entrou e foi até o banheiro, mas nada dele lá também. Sabia. Mas aonde está você? Pensou ela em voz alta, saindo do quarto de Antônio em seguida. Quando Branca voltava em direção à escada, ela passara em frente ao quarto de Jô e alguma coisa falou com ela para que ela olhasse dentro do quarto. Na verdade, a curiosidade dela estava matando-a. Na verdade, Branca tinha uma ligeira desconfiança de que Antônio estaria interessado em Jô, pois aquela implicância toda dele com ela não era normal, e ela o conhecia muito bem. Tinha alguma coisa muito errada. Ao abrir a porta, ela entrou rápido, e qual não fora sua surpresa em vê-lo ali, dormindo e nu. Mesmo que desconfiasse, ela não acreditaria que Jô pudesse render-se a ele. Como estava errada, pensara Branca, olhando para aquele que era seu. Pelo menos era o que Branca acreditava, que a qualquer momento eles voltariam, pois Antônio perceberia que eles haviam nascido um para o outro. Um erro descomunal, pensou ela com muita raiva no olhar. Um clique trouxe Branca de volta de seus devaneios. Parecia um barulho de uma arma. Aquela arma estava pronta para atirar. E só um nome veio à mente de Branca: Juca. 5 anos depois, eu ainda os encontro juntos. Não imaginei que duraria tanto. Branca fechara os olhos e uma lágrima que ali estava desceu e todo o horror daquela noite voltou à sua mente. 5 anos antes. Juca era um grande amigo e companheiro de Antônio. Eles praticamente abriram o centro juntos. Ele, na verdade, era o cara de confiança de Antônio, que confiava a ele toda a contabilidade de seu dinheiro. Juca e Branca namoravam antes dela conhecer o Antônio. Quando Juca a levou ao centro, Branca apaixonou-se por Antônio, quase que imediatamente. Mas nem Juca, nem Antônio desconfiavam deste fato, até que ela começou a insinuar-se para Antônio. Antônio era muito amigo de Juca e jamais o trairia assim. E ele disse isso a ela. Com o orgulho ferido, ela tramou um plano para ficar com Antônio, que acreditou nela, pois ela envolvera Juca de um jeito que todos acreditaram nela. Ela contratou um hacker que forjou um assalto virtual à conta de Antônio, transferindo toda a sua fortuna para uma conta fantasma, fazendo todos acreditarem tratar-se de um sequestro. Assim, ela fez com que todos os indícios caíssem sobre Juca, que não pôde defender-se porque as provas eram contundentes e o incriminavam. Juca implorou para que Antônio acreditasse nele, mas as provas contra o amigo eram fortes demais. Juca foi preso e condenado, mas prometera vingança contra o amigo, que não acreditou muito. Um forte empurrão a trouxe de volta. Quando Branca caíra sobre Antônio,
Ele despertou, muito assustado. O que é isso? Ao notar que Antônio estava nu, Juca riu como um louco. Aquela voz atordoou Antônio sobremodo. A noite foi boa, né, Anjinho? Juca. Sentiram minha falta? Eu esperei muito por esse momento, vocês não imaginam o quanto. Branca, temendo por suas vidas, agarrava Antônio, que tentava entender o que estava vendo. Juca, você saiu da prisão? Quando? Juca gritou tão de repente que Antônio e Branca assustaram-se. Cala a boca. Aqui quem fala sou eu. E vamos, acabou essa molezinha. Ajuda aí o seu macho se vestir, vagabunda. Branca estava totalmente sem ação, mas isso irritou muito a Juca. Anda, ou vou enfiar uma bala na sua testa, sua vagabunda. Não precisa disso, Juca. A gente vai fazer tudo como você quiser. E levantou-se rápido da cama. Branca ajudou Antônio a vestir a roupa que estava no sofá. Bom, muito bom. Vocês até que fazem um belo casal, sabe? Pena que hoje isso vai acabar. Branca estremeceu, porque essa foi a promessa dele no dia que saiu algemado daquele lugar. Ele disse que quando saísse ele viria matá-los. Branca olhou nos olhos dele naquela noite e pôde ver que assim ele faria. Agora passem na minha frente. E é o seguinte, não fazem nenhuma gracinha, porque eu não estou brincando. Eu vou meter mesmo uma bala no primeiro que tentar alguma coisa. Pode ficar tranquilo, Juca. Ninguém vai tentar nada. É a mim que você quer. Pode me levar com você. Mas deixa a Branca aqui com o pessoal. Eles não têm nada a ver com isso. Juca, muito rápido, pegou Antônio pelo pescoço e encostou com força na parede, apontando o revólver na sua testa. Branca não conseguia nem respirar. Você acha que está no controle aqui, não é? Mas não está. Sou eu que decido o que vou fazer. Agora cala essa boca e fica quieto. Juca conhecia bem a casa e soube sair com eles sem serem notados. Um carro grande os esperava no portão. Era um furgão. Então Juca jogou Antônio e Branca dentro dele. Branca chorava muito. Juca os olhava e durante uns 10 minutos ele nada disse. Mas tomando coragem, Branca perguntou: o que você vai fazer conosco? Quer mesmo saber? Ela fez que sim com a cabeça e ele riu debochando dela. Eu ainda não sei. Uma faísca de esperança brilhou na mente de Antônio, porque se fosse mesmo assim, era mais fácil tentar fazê-lo mudar de ideia. Eu não sei. Inicialmente, eu queria que vocês sofressem. Vocês não sabem o quanto eu sofri esse tempo todo, sendo injustiçado na prisão. Então, é isso que eu queria que acontecesse com vocês, que vocês sofressem. Depois, sei lá, olhando aqui para esse lixo de gente aí, eu tô com muita vontade de quebrar ele no meio. Então, Branca desesperou-se. Não podia ver Antônio apanhar sem poder se defender. Quanto a Antônio, ele tentava ficar calmo, para não irritar ainda mais ao Juca. Você vai defendê-lo? Partindo para cima de Antônio, que caiu ao ser golpeado na altura do estômago. Aquele golpe havia doído muito, mas ainda que Antônio não pudesse prevê-lo,
e assim seu cérebro preparar para o impacto, isso seria impossível para ele. Ele ainda tossia e tentava recompor-se, quando outro golpe no queixo o atingiu. Outro na cabeça, uma coronhada dessa vez. Antônio não conseguiu levantar-se, pois estava tonto. Sangrava. Então só gemeu baixinho enquanto Branca implorou para que Juca parasse de bater nele. Mas Juca não quis saber. Mulher burra. Não entende que quanto mais você pede pela vida dele, mais eu o odeio e mais eu quero bater nele? Então Branca se calou e só chorava. Juca aproximou-se de Antônio no chão e falou baixinho no ouvido dele. Engraçado. Você não me parece tão especial agora, aí, assim desse jeito. Por que esse ódio todo? Eu não fui injusto com você. Te dei um tempo para que você pudesse provar sua inocência e você nunca conseguiu. Eu confiei em você até o fim. Agora um chute nas costelas fizeram Antônio gemer bem alto. Se confiasse em mim, acreditaria no que eu estava te dizendo. Eu fui preso injustamente. Eu não roubei você. Sua fúria era visível em suas palavras, na maneira como ele falava, contido, mas com uma raiva acumulada que o fez colocar a arma no ouvido de Antônio. Eu vou matar você. Branca não se movia, não conseguia respirar. E agora, o que faria? Não poderia deixar Juca matar Antônio. Se alguém tinha que morrer. Esse alguém teria que ser ela, porque foi ela que fez aquilo. Ela seduziu Antônio e inventar aquela mentira para ficar livre de Juca. Antônio não poderia morrer, não poderia viver se Antônio morresse por sua culpa e em seu lugar. Um outro clique. Então Branca gritou, fui eu. Juca virou para olhar para ela. Antônio ficou paralisado. Então, após um silêncio pesado, ela completou. Eu roubei o dinheiro. Eu armei tudo. Porque você, Juca, você não entendeu que eu não amava você. Você, Juca, percebia que você nunca percebeu que só o Antônio era capaz de me fazer feliz. Ele sim era e é o homem para mim. Perto dele você nem aparece. Sempre foi completamente invisível para mim. Juca chorava sem perceber. Porque, na verdade, o que mais doía nele era o fato de ter perdido o grande amor de sua vida para o melhor amigo. Era isso que ele não podia perdoar em Antônio. Ele sabia o quanto ele amava a Branca. Foi ideia dele conhecê-la. Juca nem queria, porque era sempre assim. Todas as garotas sempre queriam Antônio. Mas a Branca não, pensou ele. A Branca o amava. Então, Antônio realmente sabia o quanto Juca amava a Branca. E era exatamente por isso que ela deveria se calar agora. Branca, para com isso. Deixa que eu resolvo. Antônio tentando chamá-la a agir com cautela. Depois resolveria essa questão. Mas ela não o ouviu e continuou. Só que agora, num tom enlouquecido, desvairado. Não, anjo. Você também precisa saber. Eu contratei um hacker e ele sequestrou sua conta e a escondeu numa conta fantasma. Eu pretendia devolver, Eu nunca gastei nenhum centavo dela, acredite em mim. Eu só fiz isso para tirar o Juca de cena.
Você nunca iria ficar comigo enquanto ele estivesse entre nós. Mas eu sinto muito mesmo, porque eu te amo muito. Eu sempre te amei e eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça. Foi muito rápido. Juca, louco de raiva, pegou o revólver e, sem pensar, atirou. Branca caiu, mas não morta. E Antônio gritou: "Não, Juca, não!" Desesperado, começa a chorar e soluçar ao pedir: "Não precisa fazer isso." Ver o desespero de Antônio foi o que mais irritou Juca. Ele era o culpado de tudo isso. Então, ele não tinha mais nada a perder. Sendo assim, deferiu todo o revólver em Branca, que morreu, enfim. Antônio não aguentaria aquilo. Mais uma vez, alguém morreu por sua causa. Antes sua mãe e agora Branca. Ele não sabia o que fazer. Ele chorava tanto que nem estava mais entendendo o que o Juca estava fazendo. Juca saíra do furgão para tomar assento no volante, pois seus comparsas fugiram com o barulho dos tiros. Ele precisava sair dali o quanto antes. Não voltaria para a prisão, ele pensou, enquanto dirigia. Precisava esconder o carro e esconder o corpo de Branca e terminar o que começou com Antônio. Ele corria com o carro pelas ruas, voltando para a cidade. Ele estava escondido em outra cidade, em Niterói, e foi para lá que ele foi. Antônio estava naquele carro, na mais profunda escuridão. Seu corpo tremia e ele não tinha mais o controle. O cheiro de sangue o deixava enjoado e ele não conseguia pensar em nada. Então permaneceu quieto, sentado, com as pernas num relance em pose de borboleta. Quando o carro parou e Juca entrou novamente nos fundos, dizendo: "Agora somos só eu e você."